Meu nome é Victor Silva Fernandes, tenho 37 anos, sou formado em administração de empresas e hoje sou empresário. A nossa empresa, né, ela surgiu a partir de uma conversa que a gente estava tendo sobre energia solar, né? Então a gente teve essa ideia de ter essa energia solar por assinatura, né, de trazer esse serviço, esse benefício para alguns comércios pequenos comércios e médios, né, que até então não tinha esse interesse de ter um sistema próprio de energia solar. Então a gente viu esse mercado, quis apostar nesse segmento que está em crescente no Brasil e optamos por trazer essa solução, né, sem custo, sem manutenção, para que esse público tivesse acesso à energia solar. A Yellow Energy é uma empresa de energia solar por assinatura, tá? Como é que funciona isso, né? Hoje a gente tem as usinas, né, que a gente faz toda a gestão das usinas, que é a nossa fonte de energia, né? Que a energia solar, a energia por assinatura, ela pode ser, as empresas podem ter várias fontes, solar, eólica, né? E o nosso segmento hoje é energia solar mesmo, tá? A gente tem os nossos clientes finais, são comércios, né, pequenos, aí tem condomínios, residências, mas o nosso foco maior mesmo é pessoa jurídica. Então, condomínios, empresas de pequeno e médio porte, né, que necessitam de ter uma economia, porque é uma economia que vai trazer, agregar para o resto do segmento. Então, funciona da seguinte forma: a gente faz a captação desse cliente, o cliente com a conta de energia dele a gente já consegue passar qual é a expectativa de economia dele baseada no consumo, né? Dando certo, o cliente aceitando, o comércio aceitando, ele vai entrar como beneficiário das nossas usinas. Então, a partir daí, né, ele vai ser um beneficiário da usina e vai sentir essa economia na conta de energia dele, tá? Pelo formato de locação. É uma locação, ele vai, de acordo com o consumo dele, a gente vai fazer uma espécie de rateio e vai dizer que ele tem um consumo proporcional à nossa geração. E aí ele vai, a partir daí, né, tem todo o processo burocrático, né, a homologação, o cadastro dele, para ele participar disso dentro da concessionária, distribuidora de energia, e a partir de tudo ok, tudo ativo, ele já começa a sentir o benefício de ter essa economia aí na conta dele, sem investimento, como a gente já falou, sem manutenção, sem utilizar o espaço físico. Ele vai utilizar a energia que a nossa usina gera, injeta na concessionária, e aí se chama os excedentes, né, que são os créditos de energia, são os excedentes, que aí é distribuído conforme o rateio informado para aquele cliente, ele recebe na conta de energia dele, e aí já nota a diferença de economia que foi proposto em contrato de locação, que é a assinatura. Hoje, nosso escopo de serviços da Yellow Energy, o principal é a energia solar por assinatura, né? Que a gente atende o consumidor final. E o nosso serviço também de gestão de usina, né? A gente faz a gestão de usinas, que aí é a fonte geradora. Hoje, a Yellow ela dispõe de usinas próprias, né? Mas a gente vai abrir o mercado também para captar usinas de terceiros para fazer essa gestão. E aí, o mesmo trabalho que a gente faz para as nossas usinas, vamos fazer para a usina de terceiro. Fazer essa gestão e agregar mais fonte de energia, mais demanda para atender o público de acordo com a necessidade. Então, os serviços registrar por assinatura e gestão de usina. Como é que funcionam as assinaturas, né? A gente fala dos planos, né, que existem. A gente hoje trabalha com o nível de porcentagens de desconto no consumo de energia, né? Então parte de 10% e chega até 18%. Então vai a nível de contrato, por tempo de contrato, né? Então, contratos menores, a gente começa com uma porcentagem menor de desconto. Contratos mais longos, vai aumentando gradativamente a porcentagem de desconto, tá? Mas isso, lógico, depende também de negociação de cliente para cliente, de quantidade de contas, né, do tamanho. Então, assim, mais parte da forma de
nossa tabela de desconto de planos é de 10% a 18%. Tá? Então, quanto maior o contrato, maior a porcentagem de desconto que ele vai ter. Nós consideramos a Aiello uma empresa de solução criativa, porque assim, já teve algumas situações que a usina ela pode ser para um alto consumo. Então, às vezes, ele não é tão bem aproveitado quando você parte de sair do alto consumo para ajudar assim, a fazer essa alocação para outras empresas, né? Então você acaba não gerando para o consumo próprio, mas você acaba atendendo outros segmentos, outros comércios, e você diversifica, né, a sua utilização e acaba sendo até melhor viavelmente na parte tanto econômica quanto de estrutura. Tem clientes que nunca imaginariam estar usando energia solar, porque além do custo, também a falta de conhecimento, não sabe que existe esse setor, não sabe como é que funciona. Quando a gente explica, às vezes nem acreditam, né? Ah, não vou fazer nada, não vou gastar nada, não vou precisar de espaço. Não, você vai apenas assinar um plano e vai ter economia a partir de a gente dar um prazo de 30 a 90 dias para poder fazer a efetivação do desconto, né? Então, quem contrato, ele pode durar até 4 meses para efetivar. Então, assim, é uma solução criativa por isso, porque às vezes você não mudou nada. Foi só mesmo conhecimento que você não tinha. A nossa empresa traz o conhecimento e traz a solução para que ela tenha uma economia, mantendo a mesma estrutura que ela tinha e sem ter o melhor, que é nenhum gasto financeiro. As vantagens da energia solar por assinatura, elas são bem claras e bem percebíveis, né? Você já nota de cara que você não vai ter uma instalação do seu sistema, ou seja, quando quem vai montar o seu sistema próprio tem que desprender de um valor alto, às vezes tem que recorrer a financiamento no banco, né? Então já não tem isso, não tem instalação, não tem manutenção do equipamento, não precisa de espaço físico para isso. Então, assim, qualquer pessoa que se enquadre no perfil, né, de consumo está apto a ter energia solar por assinatura, sem ter que desprender de nenhum valor econômico nem de espaço físico. Então as maiores vantagens são essas, né, que a gente fala: não tem instalação, não tem manutenção, não tem espaço físico. Então realmente bem atrativo para qualquer consumidor, pelo menos se inteirar de como funciona e ver se realmente faz sentido para o comércio, para o condomínio, enfim, aderir à energia solar por assinatura. A economia da energia, né, ela, falando assim, hoje, como a Aiello, tem outras empresas do segmento também, então assim, a economia ela é muito parecida, né? As empresas trabalham energia solar por assinatura com a economia parecida, tá? Algumas limitam a 10%, algumas limitam a 12%, a gente consegue chegar até 18%, tá? É um diferencial também, a gente consegue chegar a 18%, algumas empresas limitam como eu falei, a 10%, 12%, 15%, a gente consegue chegar até 18%, dependendo do formato de contrato, quantidade, e da capacidade também de geração de cada um, né, de consumo de cada um. Mas com certeza é um benefício que ao longo prazo, né, e curto prazo também, dependendo do seu consumo, você já consegue notar uma grande ajuda aí, já nos primeiros 2 meses, 3 meses, você já consegue perceber uma economia bem interessante para o seu negócio. Hoje a Aiello atua, né, nas redes sociais, pelo Instagram, né, a gente tem o Instagram da empresa, né, divulgando dando alguns exemplos, né, de desconto para condomínio, faz um exemplo específico para que o público-alvo tente a entender melhor como funciona.
dá ideias de economia, né, de energia, assim, fala um pouco como é que funciona o processo, mostra as usinas também, a gente gosta de mostrar as usinas. Então trabalha nas redes sociais mais ativamente pelo Instagram, que hoje a gente vê que tem para o nosso público assim, ele tem uma assertividade melhor, né? Então mostrando mesmo quais são os benefícios, como funciona, que é a maior dúvida, o pessoal, a gente recebe mais aqui, tentando entender como é que funciona o processo, então a gente tenta esclarecer isso para que fique mais tranquilo, né, quando receber uma proposta, inclusive proposta, o entendimento e o fechamento da assinatura. Como todo início de negócio, né, não foi diferente aqui com a gente da Yellow, a gente sentiu algumas dificuldades, tá? Tiveram algumas, né, mas assim, até a questão da aceitação do negócio, porque assim, já bateu de frente até nessa parte comercial mesmo, clientes que não acreditam, né, pensam que é alguma pegadinha, pensam que é alguma coisa, então assim, a gente, mesmo mostrando o benefício, mostrando que ele não tem nenhum custo, nenhum investimento com relação ao processo, mesmo assim, teve muitos clientes que nem deram retorno, não dão, porque a gente teve um pouco de dificuldade no início do negócio para trazer uma solidez, uma confiabilidade, né? Mostrar que era um processo sério, que realmente de fato acontece, né? E também um trabalho mesmo, o trabalho que a gente tem dificuldade, essa parte operacional, a parte burocrática, né? Que tem que ser bem feita, bem organizada, casar com o tempo da concessionária, para que o cliente não possa ter nenhum tipo de prejuízo em relação à sua fatura, não vir nem nada em desacordo, né, que ao invés de a gente trazer um benefício, a gente possa vir a trazer um transtorno. Então, a dificuldade é fazer isso bem feito, mas que a gente está conseguindo levar bem. Hoje, eu posso dizer que o diferencial da Yellow, né, da Yellow Energy, é que a gente tenta tratar diretamente com o cliente, então assim, o cliente tem um tratamento personalizado com um dos proprietários, né, então assim, eu costumo ir, né, nas visitas de fechamento para que mostre também, dê uma tranquilidade no processo, né, eu explico bem como é que funciona e eu tenho um canal aberto com eles, né, então assim, é diferente, ele não vai estar falando só com algum responsável do comercial, alguém da empresa, ele está falando diretamente com um dos proprietários da empresa, né, então eu não sei até quando eu vou conseguir dar esse suporte, mas a minha ideia é que eu possa, na medida do possível, atendê-los da melhor forma possível, mostrando isso, que toda empresa tem seus problemas, aí ela vai ter os problemas dela também. Mas o nosso diferencial é como nós vamos resolver o problema e dar esse suporte ao cliente, não deixar o cliente sem ter o atendimento, que a gente sabe que em muitos segmentos a gente tem esse problema de atendimento, né? Não por culpa às vezes das empresas, mas pela demanda que é alta, então a gente busca tratar bem a questão dos problemas. Os problemas vão existir, mas o diferencial da Yellow é como esses problemas vão ser resolvidos. Hoje a gente atende só o estado do Ceará, né? Então a gente tem esse planejamento, né, de começar a atender no Nordeste, né, partindo para outros estados do Nordeste, mas o futuro da Yellow é a gente estar atendendo a nível nacional, né, dando bem estruturado na parte que fique o nosso sistema bem automatizado, que a ideia inicial é essa, a gente ter tudo automatizado para que seja fácil tanto para o cliente, desde a contratação, a utilização, a manutenção dele, o pós-venda, tudo funcione de forma simples, prática para o cliente e que a gente possa atender da mesma forma, com qualidade, a nível Brasil. Isso é o que a gente pensa para o futuro da Yellow, que hoje a gente só está aqui no estado do Ceará. A Yellow, né, hoje, ela por ter usina só dentro do estado do Ceará, né, ela só consegue atender beneficiários, clientes dentro do estado do Ceará, porque tem que ser da mesma distribuidora, da mesma concessionária de energia, né? Para que eu possa atender outros estados, eu tenho que ou ter usina em outro estado ou gerenciar uma usina de outro estado, né? Que é um dos nossos serviços também que a gente faz a gestão de usinas. Então, se a Yellow já quiser expandir para o Nordeste, ela tem que ter uma usina no Nordeste para atender consumidores de outro estado. Então, hoje a Yellow atua realmente
somente no Ceará, estamos iniciando aqui, né, porque é a nossa região, a nossa casa, mas a ideia é que a gente vai expandindo aí ao longo de 2024 para 2025 já em outros estados.